Olá, boa tarde. Estamos começando agora o TV Blog do GESO Óbidos, com a participação especial do professor Itamar Rodrigues Paulino, que vai falar sobre cultura, mais especificamente a cultura obidense, que ele tem se mergulhado há quase 4 anos no estudo científico, na investigação cultural do município de Óbidos. Então, ele é o nosso entrevistado deste TV Blog do GESO Óbidos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente retorna com a entrevista do professor Itamar. Um instante só. Estamos de volta, TV Blog do GESO, muito obrigado pela sua audiência. Esse é o nosso segundo programa e, repetindo, nós vamos sempre estar aqui com você na Sentinela TV com uma entrevista, 2 ou 3 pessoas falando sobre cultura, falando sobre política, enfim, tratando dos mais diversos assuntos relacionados a Óbidos. O nosso entrevistado de hoje é Itamar Rodrigues Paulino, professor 46 anos da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Boa tarde, professor. Boa tarde aos telespectadores. Professor, há 4 anos o senhor tem fomentado a cultura de Óbidos através do FECIMA, o Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônica de Óbidos. Como é que surgiu essa ideia desse festival? Essa ideia, ela surgiu há mais ou menos 3 anos, na verdade. Quando eu cheguei em Santarém, concursado pela UFOPA, eu fiquei em Santarém só 5 dias. Então fui enviado para ajudar no PAFOR, no Programa de Ação Regulamentar de Formação de Professores. E 5 dias depois que eu estava em Santarém pela primeira vez, eu também fui direto para Óbidos pela primeira vez. E já fiquei lá quase 30 dias. O senhor Eu sou brasiliense. E nesses quase 30 dias que eu fiquei em Óbidos em 2010, eu mergulhei na cultura de Óbidos. Fui em todos os cantos e recantos que eu pudesse perceber cultura. E eu senti que a cidade tinha e tem uma vocação absurda para diversidades culturais. Para o mundo literário, para o mundo poético, para o mundo da dança, para o mundo do teatro. E a partir dessa minha percepção, eu comecei a imaginar, se Óbidos não teria também a vocação para ser uma espécie de o que os próprios obidenses falam de sentinela da cultura amazônica. E a partir desta ideia, comecei a conversar com alguns colegas de Óbidos e daqui de Santarém, que pudessem me ajudar na possibilidade de fazer uma feira ou um festival, inicialmente de literatura. Nós tínhamos pensado em literatura. Literatura porque a sua formação é literária. Por causa da minha formação. Minha formação é literária e em filosofia, teorias literárias. E Óbidos tem a vocação literária por conta de ter grandes escritores, 2 dos quais cofundadores da Academia Brasileira de Letras, o Inglês de Souza e o próprio José Veríssimo. Mas tem muitos outros escritores em Óbidos que merecem destaque nacional e internacional em termos de literatura. Só que à medida que a gente foi pensando no próprio festival, várias pessoas de outras áreas culturais, de outros segmentos da cultura que não a literatura, pediram para ampliar o leque do festival. Certo. E inicialmente seria FLAO, Festival de Literatura Amazônica de Óbidos. Mas com a redefinição do festival, recriamos a sigla e passou a ser o Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônica de Óbidos, que acontece em meados de julho. Então todo mês de julho acontece esse festival? Todo mês de julho acontece. Que ações, para ser mais concreto, que ações o festival desenvolve ao longo do ano que vai desembocar, que vai resultar no trabalho da apresentação desses trabalhos em junho, no festival? O programa que eu coordeno, o Programa de Cultura, Identidade e Memória na Amazônia, da Universidade Federal do Oeste do Pará, ele nos permite várias ações de pesquisa e de cultura. Antes da gente apresentar culturalmente e cientificamente determinadas questões de cultura, a gente precisa fazer as pesquisas para compreender onde estamos, como estamos em termos de cultura. Essas pesquisas elas são feitas no interior de Óbidos, principalmente nas comunidades quilombolas. Destaco a comunidade do Silêncio, a comunidade São José, a comunidade do Matá,
Castanhaduba e Muratubinha. Além dessas comunidades, outras já estão pedindo para a gente fazer uma espécie de mapeamento da cultura. Então, com relação aos quilombos, a gente já tem uma percepção muito clara do valor. Vocês já terminaram o mapeamento? A gente já está em andamento porque são vários quilombos, somente 6 têm registro, 9 estão pedindo, e a gente acredita que esse número de comunidades quilombolas vai se ampliar, por conta de que há muitas comunidades reivindicando esse direito de ser comunidade, de ser reconhecida como comunidade quilombola. Esse mapeamento ainda está em andamento por conta de que não é um trabalho que a gente faz de um dia para o outro, de um mês para o outro, porque a gente coleta dados tanto sociais, quanto ambientais, quanto culturais. Então a gente precisa ter uma visão completa da comunidade e principalmente para contar a história da comunidade. E a história envolve cultura, envolve literatura, envolve folias, o que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E uma vez que a gente coleta esses dados, a gente incentiva as comunidades a começarem a manifestar isso em outros lugares que não sejam na própria comunidade. Então, para a gente fazer isso acontecer, a gente decidiu fazer o festival. Então, o festival ele abre o espaço para as apresentações culturais e para as apresentações de pessoas que fazem pesquisa sobre cultura na região. Essa apresentação é em praça pública? Em praça pública. O festival ele dura 3 dias. São 2 dias, pela manhã e à tarde, em que há oficinas culturais, por exemplo, contação de história para crianças, oficinas, o último festival nós tivemos uma bela oficina voltada para o universo do teatro. Então a gente tem várias oficinas durante o dia. E como é que tem sido a resposta da comunidade, da sociedade obidense para o festival? Para te ser muito honesto, eu nunca vi uma cidade para ter tanta vontade de participar de cultura. E eu já andei muito nesse mundão. Mas por que eu me apaixonei por Óbidos? Porque Óbidos encanta, visto que eles amam a cultura deles. Os obidenses são apaixonados pelas histórias que muitas vezes são reais, mas outras vezes são imaginárias. E essa mistura de imaginário com real faz do obidense um ser que encanta quando fala da sua própria história, da sua própria cultura, do seu jeito de ser obidense na Amazônia. Então e, isso encanta. Nesse mapeamento, o senhor tem percebido que Óbidos é formado por um mosaico de culturas diferentes, ou não? Sim. Diversas culturas, muitas culturas. De maneira geral, a gente conta já no mapeamento de Óbidos 4 influências culturais fortíssimas. A primeira influência, que é, digamos assim, a mais forte de todas, é a influência portuguesa, que pode ser vista nos casarões, no quartel de Óbidos, no forte de Óbidos, nos canhões que estão no próprio forte de Óbidos, que foram colocados pelos portugueses. Óbidos foi fundada a partir da lógica da cidade-mãe, digamos assim, o co-irmã de Portugal. Então tem uma identidade profundamente forte com Portugal. Mas não somente isso, os portugueses eles tiveram escravos. E Óbidos tem a cultura africana fortíssima, né? E a nossa pesquisa agora é definir de quais universos culturais africanos é o modelo cultural das comunidades quilombolas de Óbidos. Porque nós sabemos que no Brasil, para o Brasil vieram vários escravos de várias cidades ou de vários países africanos, com culturas diversificadas. Angola, Senegal, e agora a nossa expectativa é que a gente consiga encontrar, através de pesquisas junto ao cartório, junto às cartas de euforia do cartório, a matriz africana das comunidades quilombolas de Óbidos. Eu acho que isso vai ser um grande impacto para a gente resgatar um monte de memórias culturais das comunidades. Né? Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente constituir. Então essas são as duas matrizes de influência, a africana e a portuguesa. Mas tem a indígena. A indígena. Inclusive a cidade, quando ela foi fundada, em 1697, ela se chamou Vila Pauxis, por conta da ideia de que havia índio
uma tribo indígena chamada índio Pauxi. Embora essa questão ainda seja muito questionada. Mas, independentemente de ter a tribo Pauxi, a cidade ela já foi palco da vida, de habitação dos conduris, dos mundurucus, dos caxiana, dos tiriós, ainda a tribo tirió no norte de Óbidos, né? E tem também a tribo agora dos oés, né? Que foram contactadas nos anos 80 e que passa por uma reconfiguração cultural e histórica. E a cultura judaico-marroquina, que também é fortíssima em Óbidos. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e o senhor vai falar especificamente sobre essa cultura judaica. Tá? Tá bom. Um instante só, a gente retorna.